Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula vamos aprender a como instalar o OBS Studio, realizar uma configuração inicial e realizar uma gravação de tela com ele, tudo de forma prática e simples. Então, primeiramente, você vai acessar o site oficial dele, que é esse daqui. Eu estou baixando para o Windows, então eu vou tocar no ícone do Windows. E aqui embaixo simplesmente toque sobre baixar instalador. Eu vou cancelar porque eu já baixei. Então, após baixar o instalador, toque em abrir arquivo. Após abrir o setup, você vai clicar em Next. Daí aqui ele está me informando que o sistema não possui alguns componentes do runtime que o OBS Studio precisa para funcionar corretamente. Aí ele pergunta se eu quero baixar esses componentes. É só tocar em sim se aparecer essa mesma janela para você. Daí ele vai te redirecionar até esse endereço e aqui você baixa o Visual C++ 2019 64 bits. Então, após isso, você instala o Visual C++ baixado, concorda com os termos e clica em instalar. Daí, após instalar, ele vai pedir para reiniciar o computador, então é só tocar sobre reiniciar. Bom, então o Visual C++ foi instalado com sucesso e agora eu vou prosseguir com a instalação do OBS Studio. Então, clique em Next mais uma vez, Next. Install. Daí aguarda a instalação se completar. Após isso, toca em Finish. Então ele foi instalado com sucesso e agora iremos executá-lo. Então, após iniciar pela primeira vez o OBS Studio, ele mostra esse assistente de configuração, beleza? Aqui ele vai te perguntar basicamente se você deseja otimizar o OBS Studio para transmissão, otimizar o OBS Studio para gravação de tela, sem fazer transmissão, ou otimizar para apenas o uso de câmera virtual, por exemplo, webcam, tá bom? Isso aqui você não precisa se preocupar muito por agora, tá galera? Você pode alterar isso aqui depois, mas se o seu foco é realizar gravação de tela no Windows com o OBS Studio, eu recomendo que você escolha essa segunda opção, otimizar somente para gravação, eu não farei transmissão. Feito isso, clique em avançar. Daí aqui ele vai pedir para você escolher a resolução de tela de base. Eu recomendo sempre escolher a resolução máxima da sua tela, ou pelo menos Full HD, se o seu monitor for 4K ou 2K, sei lá. Então vou escolher aqui a resolução 1920 por 1080, que é a resolução HD máxima. A taxa de quadros, você pode escolher 60 ou 30 fps. Eu sempre gravo em 30 fps, porque infelizmente meu hardware é um pouco antigo e se eu renderizar em 60 fps um vídeo, ele demora o dobro do tempo. Então, por uma questão de praticidade, eu gravo em 30 fps. Se você tiver um hardware mais moderno e robusto de última geração, eu aconselho a gravar em 60 fps, fica com um aspecto bem mais natural. Então aqui você escolhe 60 ou 30, ou também usar atual, ou uma dessas duas opções aqui de cima. Aqui no caso essas duas opções de cima é mais voltada para transmissão, beleza? Então se você estiver realizando uma transmissão e escolher essa primeira opção, ele vai priorizar a taxa de quadros mais alta. Se escolher essa segunda opção, ele vai priorizar a resolução do vídeo, baixando a taxa de quadros. Como o meu intuito é apenas realizar gravação de tela offline, eu vou escolher 30 fps. Aí com isso eu clico em avançar. Ele vai fazer alguns testes básicos. Então após o teste se completar, ele vai exibir o resultado final com essas informações, a qualidade de gravação, a resolução, a escala e a taxa de quadros. Essa escala aqui a gente vai alterar porque senão ele vai gravar com uma menor resolução basicamente, que é essa daqui. A qualidade de vídeo fica muito baixa, como se você estivesse gravando a tela com uma resolução menor. Então vou aplicar as configurações, mas ainda não terminou. Agora a gente vai customizar algumas configurações. Então vem até aqui em Arquivo, Configurações, ou você pode clicar aqui diretamente em Configurações aqui embaixo. Aqui nessa parte aqui a gente não vai mexer nesse tutorial, tá bom? Esse é um tutorial rápido focado em gravação. Então aqui você vai clicar em áudio. Em áudio eu recomendo deixar como está mesmo, com a taxa de amostragem 48 kHz e os canais no formato estéreo. Daí após isso você vai tocar em vídeo. Então aqui você vai escolher a resolução máxima do seu monitor, como eu ensinei, ou pelo menos Full HD para ter uma boa qualidade. Caso o seu monitor for de 2K, 4K, e você quiser gravar apenas em Full HD. Já aqui em resolução de saída, escala, eu recomendo escolher a mesma resolução de cima. No meu caso, 1920 por 1080p. Filtro de redução, recomendo deixar bicúbico mesmo.
Taxa de FPS é igual eu falei. Se você tiver um computador mais antigo e a renderização tomar muito tempo do seu computador, eu recomendo gravar em 30 FPS. Porque daí na hora de renderizar em softwares como o Sony Vegas, o Camtasia, o processo é bem mais rápido. Agora, se você tiver um computador bem robusto e potente, é sempre bom gravar em 60 quadros, porque daí você tem uma maior naturalidade no vídeo, porém o vídeo demora 2 vezes mais para renderizar, porque ele tem que renderizar mais quadros por segundo. Feito isso, você vai tocar na guia de saída. Daí aqui nessa seção chamada gravação, você vai estipular o caminho de gravação, onde as suas gravações são salvas. Por padrão, as gravações são salvas no diretório de vídeo da sua biblioteca do usuário, que é essa pasta aqui, beleza? Fica tudo salvo aqui dentro. Então aqui você pode alterar esse endereço, caso desejar. Aqui em qualidade, por padrão a opção escolhida é qualidade alta, arquivo normal, mas você pode fazer um teste, realizando uma gravação com a mesma qualidade da transmissão, caso você for fazer um streaming, né, obviamente. Escolher uma qualidade muito boa, só que o arquivo vai ficar mais pesado. E a opção sem perda de qualidade, lossless, onde o arquivo ficará mais pesado. Então faz um teste, vê a diferença no tamanho e na qualidade, se vale a pena. Eu recomendo deixar escolhida a opção qualidade alta, arquivo normal. Aqui o formato de gravação padrão é um MKV. O bom de utilizá-lo é que ele permite uma recuperação do arquivo caso ocorra uma tela azul no computador ou a energia acabar na sua casa. Aí ele consegue recuperar o arquivo que foi gravado até o momento em que a energia caiu ou o computador travou por algum motivo. Eu gosto de usar o formato MP4, mas por uma questão de compatibilidade com o Sony Vegas e o Camtasia. Já aqui embaixo você tem o codificador. A gente tem o X264, que é o padrão, e esse outro codificador, que é basicamente a mesma coisa, só que com uma menor utilização da CPU. Porém, aumenta o tamanho do arquivo final. Eu vou deixar no padrão mesmo e vou tocar em aplicar e OK. Daí aqui para gravar a tela, galera, não basta simplesmente clicar sobre iniciar gravação. Você tem que adicionar uma fonte de vídeo. Então toca aqui no botãozinho do mais, toca sobre captura de tela, dá OK. Daí aqui ele vai pedir para você selecionar um monitor. Eu só tenho um, então vou escolher esse monitor aqui. Marca a caixa capturar o cursor, caso você quiser capturar o cursor do mouse, e toque em OK. Daí vai ficar esse loop aqui nesse efeito de espelho, é normal, beleza? É bem irritante, eu não gosto, mas é só diminuir. Já se você realizar uma gravação com o microfone habilitado, é importante observar se ele está funcionando. No meu caso, veja que ele se movimenta enquanto eu estou falando. Se isso não ocorrer, toque aqui na engrenagem, propriedades e selecione o dispositivo de gravação correto. No meu caso eu só tenho um, que é o Microphone High Definition Audio Device, ou também a opção padrão, que dá na mesma. Então para iniciar uma gravação é só tocar sobre iniciar gravação. Eu vou pausar aqui porque eu estou gravando com Camtasia e vai dar conflito. Então eu iniciei uma gravação, tocando em iniciar gravação. Para interromper a gravação é só tocar sobre interromper gravação. Então vou diminuir a tela do OBS Studio. Então eu posso realizar uma ação qualquer aqui dentro. Beleza? Não tem muito segredo nessa parte. Daí para encerrar a gravação, retorne no programa e, como eu falei, toque sobre interromper gravação. Se quiser pausá-la, toque no ícone de pause e depois toca nele de novo para continuar. Daí aqui embaixo ele mostra, né, a utilização da CPU enquanto você está gravando a tela. Então ele utiliza em média 20% da minha CPU gravando a tela. Um valor um pouco alto, mas fazer o que, né? Então para encerrar a gravação é só tocar sobre interromper gravação. Então essa daqui é a qualidade do arquivo final. Qualidade típica de uma resolução Full HD no formato MP4, beleza? Então é assim que a gente utiliza o OBS Studio para realizar uma gravação rápida no seu Windows. Agora eu estou realizando uma gravação com o codificador de baixa utilização de CPU. Então vamos observar o quanto que a CPU é utilizada durante essa gravação. Bom, então observe que em média o OBS está utilizando aproximadamente 10% da minha CPU. Então para você aí que tem um computador mais fraco, uma CPU mais antiga, é bom utilizar esse segundo codec, porque ele utiliza bem menos CPU. Agora vamos finalizar a gravação para comparar a qualidade e o tamanho do arquivo. Bom, então finalizei a gravação. Esse arquivo aqui, que tem aproximadamente 1 minuto e 12 segundos, ficou com 4 MB aproximadamente.
E esse último, que eu gravei com outro codec mais leve selecionado, ele ficou com um tamanho de 11 MB aproximadamente e com o mesmo comprimento. Então veja que ele mais que dobra o tamanho do arquivo e a qualidade permanece a mesma basicamente. Então é um codec bem bacana de usar se você tiver uma CPU muito antiga. Como no meu caso ele só utiliza aproximadamente 20% da CPU, 27%, eu vou deixar no codec padrão mesmo. Então é isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.